Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que todos fiquem à vontade e possam tirar proveito dessa aula que é em forma de palestra, na qual eu vou ensinar como aprender um novo idioma, como adquirir esse idioma, seja ele qual for. Os princípios que eu irei ensinar aqui se aplicam ao aprendizado de qualquer idioma, com pequenos ajustes, como é, por exemplo, o caso da língua de sinais, né? O que eu irei falar sobre pronúncia talvez precise ser adaptado à língua de sinais, mas os princípios em si se aplicam ao aprendizado de qualquer idioma. Assim como, por exemplo, para a perda de peso, só existe um método. Para o aprendizado de idioma também só existe um método, né? No caso do aprendizado de idiomas é o que vamos tratar aqui, sobre perda de peso. Você talvez possa ver mais detalhes na internet, né? Mas basicamente consiste em você gastar mais energia do que você consome, tá? Então, primeiro, quem eu sou, né? A maioria de vocês talvez me conheçam pelas aulas de crioulo haitiano na internet, né? Talvez alguns por inglês, né? Mas eu acredito que a maior parte dos que estão aqui por causa das aulas de crioulo haitiano. E se aplicam, como eu mencionei, em qualquer um dos dois casos, ou no aprendizado de francês, espanhol ou qualquer outro idioma que você deseje. Desde 2014 eu me empenho pelo estudo do aprendizado de idiomas, de métodos de como pode-se aprender idiomas, e já quebrei muito a cabeça com isso já, né? E quando eu menciono nas aulas com os alunos que eles acabam ganhando tempo, é verdade, né? Eu acho que eu levei anos para aprender, muitos em poucos meses adquirem, né? Então a gente vai direto ao ponto. Mas eu pude perceber que esse método funciona não só comigo, né? Dezenas de alunos a qual eu aplico a mesma metodologia, eles têm aprendido com eficácia que às vezes me surpreende bastante. Lógico que muito disso vem da dedicação deles, né? Mas eu acredito que cada um de vocês também, sendo dedicados, apenas precisam saber como aplicar, o que fazer, né? Eu acho que talvez isso é o que me faltou lá no começo e talvez se esteja faltando para você e você gostaria de saber como não cair nos mesmos erros, tá? Então, vamos ao primeiro ponto, né? Que seria a questão da pronúncia. Dentro dessa aula eu vou enfatizar 4 pontos, né? Até mencionei para alguns que o tema seria os 4 pilares do aprendizado de idiomas. O primeiro deles sendo a aquisição da pronúncia, depois de vocabulário, depois chega o processo de familiaridade do idioma e, por último, que é quando há a velocidade de compreensão. É isso que eu vou tratar em cada um dos pontos aqui em mais detalhes, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso, né? Todos os meus alunos, sem exceção, passaram por esses 4 processos. Adquirir um idioma, normalmente nas escolas de idioma ou na internet, o pessoal fala muito em aprender idioma, estudar e aprender um idioma. Mas é uma coisa que às vezes soa errado. Na verdade, o seu foco não é aprender um idioma, é aprender algo naquele idioma. O idioma não é um fim, ele é um meio para se adquirir conhecimento, tá? Então, sem conhecimento não há idioma. Essa é que é a verdade. Como que eu vou tratar isso aqui durante o estudo, né? Por exemplo, todos os alunos que eu tenho, primeiro, normalmente, eles adquirem a pronúncia do idioma-alvo, seja ele crioulo haitiano, francês, inglês, né? Eu dou aulas particulares de crioulo haitiano e de inglês, mas o método serve para qualquer outro idioma, francês, alemão, espanhol. Então, a maioria deles adquirem primeiro a pronúncia. Depois, eles passam pelo estágio de aquisição de vocabulário. E terceiro, eles passam pelo processo de familiaridade com o idioma. A gente vai tratar isso um pouquinho mais à frente. Alguns até confundem a aquisição de vocabulário com a familiaridade do idioma. Parece sim, mas depois vou explicar a diferença entre os dois. E por último, a questão da velocidade de compreensão e como que isso interfere naquilo que a pessoa lê, escuta e na capacidade que ela tem de se expressar, tá bom? Então, o primeiro ponto que é a questão da pronúncia. Então, por que é tão importante ter uma boa pronúncia?
Vocês já devem ter notado, quando a gente assiste a televisão, às vezes algumas pessoas que falam português, eles até usam as palavras certas, mas quando eles estão dando uma entrevista a esse estrangeiro, às vezes tem no pé da tela uma legenda, porque às vezes é difícil de entender o que eles falam, ou porque a pronúncia não é muito boa, ou porque o ritmo em que eles falam não é comum para nós brasileiros ouvir, então soa estranho, a gente associa com uma outra língua. Exemplo, talvez você goste muito de uma determinada música de um artista que é da sua preferência, né? E às vezes você escuta aquela mesma música tocada por um outro artista. Talvez de início você estranhe e fique assim, mas que música que é essa? Parece familiar, mas está diferente. Talvez você demore um pouquinho para perceber qual música que é. Tá? No idioma isso também acontece. Então o processo de aquisição de pronúncia envolve duas coisas. A primeira é pronunciar corretamente as palavras. À medida em que você busca adquirir uma boa pronúncia, você vai primeiro conseguir isso. Falar corretamente as palavras, isso é ótimo, mas não para aí. Você também precisa conseguir falar no ritmo em que o nativo fala. A menos que você faça isso, ele vai ter muita dificuldade de entender, ainda que você pronuncie corretamente as palavras, se não há um ritmo correto, porque você não vai fazer as pausas no lugar certo. Então, para ele, aquilo vai soar estranho. E como eu mencionei, a pronúncia ela é muito importante para que você se faça compreender. Mas por incrível que pareça, para você também conseguir compreender o nativo, a pronúncia é muito importante, porque às vezes você acostumou a acreditar que se pronuncia de um determinado modo palavras que para você já é familiar, você já sabe o significado delas. Mas para você a pronúncia é uma, e na verdade a pronúncia é outra. Então o nativo às vezes vai estar falando de um assunto que você já está familiarizado, que você já conhece, que você já domina, mas você ainda vai ter dificuldade de entender, ou talvez nem entenda, porque ele fala de um jeito e você acredita que aquilo é falado de outro, ok? Então, primeiro ponto, a questão da pronúncia. E como que eu consigo adquirir a pronúncia? Você vai precisar, e essas são as ferramentas que você vai usar durante aqui o seu aprendizado, a sua jornada de aprendizado, basicamente, livros ou revistas e o áudio delas. No caso da pronúncia, mais especificamente, você vai precisar de um áudio. Melhor, do áudio de uma única publicação, ou de uma revista, ou de um livro. E aí é muito bom, porque você tem a oportunidade de escolher aquele intérprete que melhor vai se adequar a você, né? Aquele que tem a voz que você mais gosta, que fala do jeito que você gosta, você vai poder até escolher. Então você vai escolher uma publicação, seja uma revista ou um livro que você goste do áudio, e você vai usar ela regularmente para, primeiro, no começo, ouvi-la e acompanhar. Você escuta a forma dele pronunciar e acompanha com os olhos. Escuta e acompanha com os olhos, até você se sentir confortável. Você pode fazer isso primeiro em um único capítulo, ou uma única lição, ou uma única sessão, né? Vai depender do livro ou revista que você está usando. E, ok, você acostumou, já se familiarizou com o jeito que ele fala. A partir daí, você vai fazer um exercício que nós chamamos de sombra. Em que consiste? Ele começa a falar e você vai logo atrás dele tentando acompanhá-lo, falar no mesmo ritmo que ele fala. No começo isso é muito difícil, porque ele vai falando algumas frases e você não consegue ainda falar no mesmo ritmo que ele fala, então você se perde. Isso é totalmente normal, não se preocupa. Com o passar do tempo, a sua velocidade vai aumentando, a sua familiaridade como se pronuncia as palavras também. Talvez de início você até sinta certo desconforto na musculatura do rosto, como se fosse uma dor. Sabe quando a gente come aquela carne que é bem baratinha e é dura, né? Chega a cansar a musculatura do rosto. Isso também vai acontecer quando você estiver fazendo exercício de sombra. À medida em que ele fala, você vai tentar falar também e vai notar essa dificuldade inicial, mas pouco a pouco você consegue falar mais rápido, mais rápido, mais rápido. E não só isso, você vai estar pronunciando corretamente as palavras e no ritmo em que ele fala.
Isso é ótimo, porque quando o nativo também escutar você falando com muita facilidade, ele vai reconhecer o que você está falando e até alguns chegam a perguntar se você já morou fora do país, porque você acostumou a sua voz e a sua pronúncia como o nativo fala. E isso é o que de fato simula como se você estivesse morando no estrangeiro, ok? Então, para desenvolver a pronúncia, você vai se concentrar nesses dois pontos. O inicial, que é se familiarizar, se sentir confortável com o que ele está falando, então ele vai só falar, vai ler aquela publicação e você vai estar acompanhando com os olhos, só acompanhando. Acostumei, eu gostei dessa lição, já entendi o jeitinho que ele fala, eu vou tentar fazer. Como uma criança, entende? Você tem que se ver como uma criança durante o aprendizado do idioma. Você não tem que ficar se cobrando, é uma obrigação aprender isso. Assim, talvez atrás de mim você está vendo um violão. E assim como o aprendizado de um instrumento musical, de jogar futebol, por exemplo, você não fala, eu tenho que aprender futebol. Não, você joga futebol. Você não tem que aprender um instrumento musical. Você simplesmente põe na cabeça assim, eu toco violão. Às vezes você não toca tão bem quanto um músico profissional, isso não quer dizer nada. A questão é que com o passar do tempo, com a prática, isso vai melhorar cada vez mais. E é essa visão que você tem que ter em relação ao idioma também, tá ok? Então, primeiro você vai aplicar esses exercícios. E você vai notar isso no seu desenvolvimento da língua, na sua aquisição da língua. Que primeiro você vai conseguir pronunciar as palavras certinho. Quando eu digo primeiro, é assim, após algumas semanas. Você vai conseguir pronunciar corretamente. Lógico que depende também do idioma, né? O espanhol muito rapidamente você pega, o francês também, né? O inglês dá um pouquinho mais de trabalho porque infelizmente o inglês ele tem muitas exceções às regras, né? Então, assim, basicamente você vai ter que decorar mesmo o jeito que se pronuncia quase todas as palavras. Há regras, mas como há muitas exceções, as regras quase não vogam muito, entendeu? Nesse caso, você vai ouvir, vai se familiarizar com o que diz e logo depois você vai fazer o exercício de sombra. Pegou o exercício de sombra, já está conseguindo fazer? Continua fazendo, continua fazendo. Você mesmo vai notar que vai chegar uma hora em que você vai se sentir confortável em ler. Você não vai ficar lendo, travando. Naturalmente você vai estar conseguindo ler o que está ali na publicação, ok? E é essa repetição que vai tornar cada vez melhor o que você faz, cada vez melhor. Por isso que eu sugiro que para a pronúncia, para o treinamento de pronúncia, você não precisa usar mais do que uma publicação. Normalmente uma única revista, um único livro, ele abrange uma grande quantidade de palavras de tal modo que você dificilmente vai precisar aprender outras. Ou já tem as palavras que contém ali o que você precisa de vocabulário em termos de pronúncia, ou o padrão que há ali também vai haver em outras palavras, ok? Agora vem o segundo ponto, que é a questão do vocabulário, né? A aquisição do idioma nada mais é do que você conseguir entender as palavras, o significado das palavras. Exemplo, no nosso país, dependendo da parte do país ou até mesmo outros países de língua portuguesa, uma mesma coisa se chama de um modo diferente. Exemplo, você sabe o que é uma sopa, uma torta, um bolo, né? A título de exemplo, na região sudeste do país é muito comum, ou mais especificamente eu acho que em São Paulo, né, o pessoal chamar um legume de mandioca. Então, se você é de lá, quando alguém fala mandioca, você sabe do que está se referindo. Então, quando alguém fala um bolo de mandioca, uma torta de mandioca, uma sopa de mandioca, você sabe do que está falando. Em outras regiões do país, talvez se chame de aipim, ou talvez de macaxeira. Mas a verdade é que se você já ouviu outras pessoas chamando aquele mesmo legume de uma outra forma, quando alguém, independente do lugar que você veio ou da criação que você teve, quando você escuta, eu vou fazer um bolo de aipim, ou uma torta de mandioca, ou uma sopa de macaxeira, você sabe do que está se falando. Lhe vem à cabeça, ainda que você não esteja tão familiarizado com essa palavra, que você chama de um outro modo. Não tem nenhum problema. Só que aqui estamos falando de uma única palavra que você precisa dar sentido a ela, que é nova para você.
Um outro exemplo, dependendo do lugar do país, você identifica uma criança do sexo masculino com nomes diferentes. Por exemplo, pode ser um menino, um garoto, um piá, um guri, um pirralho. E por isso que quando você pega um dicionário, uma única palavra, por exemplo, dicionário de inglês, português, você vai ver que uma única palavra tem vários verbetes. Por quê? Porque todos aqueles verbetes são sinônimos, cada uma daquelas palavras são sinônimos, ou seja, tem significados semelhantes. Só que dependendo da frase, uma palavra se encaixa melhor ou outra. Isso tanto tem a ver com a frase como com a sua familiaridade com as palavras. Ok, o que eu quero dizer com isso? Para a aquisição do idioma, nada é mais imprescindível, e é importante você prestar atenção nesse ponto, que nada é mais imprescindível do que você dar sentido às palavras. Exemplo, eu vou mostrar para você aqui agora um texto que você, por favor, me diga qual é a diferença que você vê entre esse texto e esse outro texto aqui. Vou deixar um de um lado e o outro do outro. Analise. Provavelmente você deve ter notado que um está em português. Ok. O outro está numa língua estrangeira. Nesse caso aí, o inglês. Ok. Mas você talvez não consiga compreender o texto em inglês, não é simplesmente porque ele está em inglês, mas é porque provavelmente a maioria das palavras, se não todas, você não está familiarizado com o significado delas. Quer ver um exemplo? Eu vou mostrar para você agora um texto em português. E não necessariamente quer dizer que você vai entender o que está escrito, e mais está escrito em português. Dê uma olhadinha. E depois me diga o que você entendeu aí, né, do texto, se é que deu para entender alguma coisa. Eu particularmente não entendi nada. Ok? Já viu o texto? Percebeu que mesmo em português, se a pessoa estiver falando um linguajar que nós não estamos habituados, temos muita dificuldade de entender. Talvez nem entendemos mesmo. E em contrapartida, eu vou te mostrar agora algumas palavras em inglês que mesmo que você nunca tenha estudado inglês e que não tenha interesse em aprender inglês, provavelmente você vai saber o significado dessas palavras. Dá uma olhadinha. Ok, conseguiu perceber? Então, assim, é uma outra língua, mas provavelmente você teve muito mais facilidade de compreender essas palavras do que a do texto anterior que estava escrito em português. Ok? Então a questão não é a língua. Na nossa cabeça, ele não identifica línguas. Para ele, ele apenas dá significado a coisas. Então, quando você aprende uma língua estrangeira, para ele aquela língua estrangeira é um sinônimo da sua língua nativa, da sua língua natal, no caso. Então, quando você começa a aprender um idioma, o seu objetivo é dar significado às palavras. É isso que você tem que buscar fazer. Então, primeiro passo, você vai ler muito. Ler e traduzir. Ler e traduzir. Esse vai ser o seu objetivo inicial. E de preferência, você vai pegar, agora diferentemente do exercício ali para se adquirir a pronúncia, você vai ler o máximo que você puder dos mais diversos assuntos. Porque o seu objetivo é adquirir conhecimento naquele idioma. Como eu mencionei no início, é como se você tentasse imaginar uma criança que está redescobrindo o mundo.
você vai estar redescobrindo tudo agora num novo idioma, ok? A vantagem, e aqui a gente já tira alguns mitos também, é que muitas pessoas acreditam que depois de uma certa idade é difícil aprender um idioma ou até impossível. Pelo contrário, quanto mais conhecimento você tiver, melhor, porque na verdade a aquisição do idioma nada mais é do que você dar sentido às palavras. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais sentido você consegue dar às palavras da língua estrangeira. O que normalmente se vê com pessoas de mais idade, acima dos 30, né, é que a audição começa a se perder um pouco, a audição. Então, algumas palavras, sons no geral, com a maior frequência, você não consegue ouvir direito, ou até não consegue ouvir. Então, normalmente, a diferença que vai se ver é a criança consegue falar e ter uma pronúncia praticamente perfeita, a do nativo, porque ele escuta sons que normalmente a gente, a partir dos 30, já não consegue ouvir mais. Agora, o adulto acima dessa idade, talvez ele vai falar tudo certinho, mas algumas palavras ele não vai ter uma pronúncia tão boa quanto um nativo, mas vai ser boa. Mas talvez alguns detalhes o nativo vai olhar assim e falar, opa, essa pessoa é estrangeiro, né? Mas apenas porque algumas palavras ele não consegue perceber e não consegue imitar, né? Se você não escuta, você não vai conseguir imitar aquela pronúncia, ok? Mas, diferente do que muita gente acha, se você já tem uma certa idade, você tem uma chance enorme de aprender um idioma, tá? Apenas se concentrando nesses pontos. Então, primeiro, você vai pegar livros ou revistas fáceis de ler. Quando eu digo fáceis de ler, é o porquê. Normalmente, esses livros ou revistas fáceis, com assuntos simples, eles tendem a usar um vocabulário mais simples. Como a gente viu naquele texto em português, a questão não é se a língua é português, é alemão, é inglês, é o quão assim distante aquilo está daquilo que estamos habituados a ler ou a falar. Então, por exemplo, no nosso idioma português, uma pessoa que está falando sobre medicina, às vezes a gente tem muita dificuldade de entender. Uma pessoa que está falando na área jurídica, que até alguns chamam de juridiquês, ou na área de economia, o economês, é muito difícil de entender, porque eles usam muitos termos que não são familiares para a gente. Tá? Então, o que acontece? Você vai pegar um livro, uma revista naquele idioma alvo e que seja simples. Normalmente, livros simples, eles repetem muito as palavras, tá? Então, de vez em quando vai ter uma palavra nova que vai agregar ao seu vocabulário. Aí você lê, traduz, lê, traduz, lê, traduz. Nesse caso, há uma vantagem também. Muitas pessoas têm a oportunidade de ter aquele mesmo livro em mais de um idioma. Então, por exemplo, às vezes aquele mesmo livro ou revista que você tem acesso no idioma alvo, no caso o crioulo, inglês ou qualquer outro, você também tem ele em português. Não há nenhum problema você ler antes ele em português para se familiarizar com o assunto. Isso não vai alterar em nada a sua compreensão, o seu aprendizado no novo idioma, tá bom? Mas logo depois você vai se dedicar a ler e traduzir, ler e traduzir, ler e traduzir. Esse processo inicial eu costumo dizer que é como se fosse atravessar uma montanha, né? A pessoa ela sobe, 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 quando chega na metade do caminho, ela está aqui no topo. Depois é só descer, é muito mais fácil. Só que o que acontece, a imensa maioria, é tão desgastante esse começo, esse inicial, que é ficar lendo e traduzindo, lendo e traduzindo, lendo e traduzindo, em que a maioria desiste. Quando eles estão com alguns meses de estudo, e diferente, tá, gente, do que muita gente fala por aí, eu vou te ensinar a aprender inglês em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. Ninguém aprende um idioma em 3 meses, tá? Então, já para deixar claro para vocês. Ele pode aprender um certo vocabulário em 3 meses, mas se alguém sair daquele assunto que ele está habituado ali, ele se perde todo, tá? Então, aprender meia dúzia de frases, 50, 70, 100 frases para falar em inglês é uma coisa. Aprender um idioma é totalmente diferente, né? Você formar suas frases, você compreender do que a pessoa está falando de um assunto ou outro, tá? E você conseguir expressar o que pensa é diferente, tá? E é isso que a gente está falando aqui. Então você vai ler muito e traduzir, ler, traduzir, tá? E isso meio que concomitante junto com aquele exercício que você também vai fazer para aquisição da pronúncia. Provavelmente a pronúncia você vai pegar mais rápido. Então assim, dependendo do idioma, no primeiro mês você já pega a pronúncia, tá?
primeiro, máximo no segundo, tá? Ok, aí você vai estar lendo e traduzindo, lendo, traduzindo, lendo, traduzindo, lendo, traduzindo. Chega um dado momento em que quase tudo que você lê não tem mais vocabulário novo. Você já está tão habituado com aquelas palavras, você já viu tantas e tantas vezes, que você bate o olho e já sabe o significado. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o terceiro processo, que é o que a gente chama de processo de familiaridade, em que você, só de ouvir ou falar ou ler, você vai perceber onde está certo ou errado aquela frase. Exemplo, né? A maioria de vocês devem estar estudando crioletiano, mesmo vocês que estão no começo já devem ter percebido que há padrões em algumas frases, e que se eu falar para vocês ela é errado, vocês vão perceber que está errado, né? Exemplo, bonjour. Se eu falar para vocês jubon, não vai fazer sentido. E vocês vão olhar assim e falar, parece estar errado. Merci un pile. Se eu falar isso, ok. Un pile merci. Você consegue perceber, mesmo estando no começo, qual que está certo e qual está errado. Isso se dá também no inglês, né? Se alguém falar assim, good morning, aí você fala, é good morning ou é morning good? Aí você, com certeza, se já está familiarizado com o idioma, você vai saber onde está errado, né? Thanks very much ou much very thank. Se eu mudar aonde está a posição das palavras, você percebe, seja falando ou ouvindo. Então esse processo de familiaridade é que vai permitir para você tanto ouvir e entender muito bem, ler e entender muito bem, e também se comunicar com a pessoa de um jeito que ela entenda. Não naquele processo em que a gente pensa em português e sai traduzindo a frase e ela fica totalmente desconexa para o nativo da língua, né? Então, como se adquirir essa familiaridade? Chegando nesse ponto em que você já está lendo muito e traduzindo, você adquire um bom vocabulário, então chega aquele ponto em que você vai começar a ler, não mais para adquirir vocabulário, mas a ler, por adquirir conhecimento. A maior parte do que você lê, você praticamente não precisa mais traduzir. Nesse ponto também, quando você escuta muitas coisas, e é muito importante nesse momento você ter podcasts naquele idioma, ter acesso hoje em dia é muito fácil, né, com a internet, ter acesso a vídeos talvez naquele idioma, ou livros ou essas mesmas revistas que você vai estudar naquele idioma-alvo para ficar escutando. Porque nesse ponto você consegue absorver informação ouvindo. Inicialmente não. Inicialmente você escuta só para se familiarizar com os sons. Porque, na verdade, você não consegue dar significado a nada. Mas depois que você já adquiriu o vocabulário, você sabe, por exemplo, no crioulo, o que é um famille, mari, mariage, no inglês, marriage, husband, wife. Você consegue dar significado às coisas, ok? Então, nesse ponto, a entrada de informação, a entrada de conhecimento se dá de dois modos. Lendo, como já era antes, mas agora também ouvindo. Ok? Então você pode, a partir desse momento, no terceiro processo, que é o de familiarização, de absorver cada vez mais conhecimento, não só lendo, mas também ouvindo. Ok? E por último, né, que aqui chega o ponto em que a maioria se pergunta, eles já começam a pensar assim, olha, será que algum dia, e quantas vezes eu já ouvi isso, será que algum dia eu vou conseguir ouvir mesmo, entender o que a pessoa está me falando, o estrangeiro? Eu nunca saí do Brasil e eu quero conseguir falar e entender ela, me comunicar com ela. Será que algum dia eu vou conseguir fazer isso? Vai sim. Nessa última fase, em que você já está familiarizado com as palavras, e notem, gente, quando eu falo disso, muita gente pergunta, Jaime, eu preciso estudar gramática? Você pode estudar gramática ou não, tá? A gramática ela é muito útil como uma ferramenta, gente, ela não é o objetivo-alvo. A gramática ela serve como uma ferramenta para você saber a função das palavras. Tá? Exemplo, a maioria de nós, na época de escola, veio começar a estudar gramática na quinta série. Já estava ali por volta dos seus 10, 11 anos de idade. Tá? Então você já falava até os 10 anos de idade, provavelmente bem. Alguns de nós já sabia ler e escrever muito bem até os 10 anos de idade. Ok? Então a gente não precisou de gramática para ler, escrever, falar, entender o que as pessoas falam. Ok? Mas também hoje, a imensa maioria de nós não lembra do que aprendeu de gramática na época de escola, ok? Então, ele não é essencial para você aprender o idioma.
Ele é útil, sim, mas como uma ferramenta. Mas não é ele o nosso foco. Tá? Você pode usar a gramática sim ou não, se quiser. Ele facilita, com certeza, mas é uma ferramenta. Perfeito? Então, nesse ponto, quando que eu vou conseguir ouvir o nativo e entender o que ele fala? Quando que eu vou conseguir expressar o que eu sinto? Após essa terceira fase da familiaridade. O que acontece quando eu percebo que eu vou conseguir fazer isso? Exemplo. Vamos supor que quando você lê um texto em português, quando eu digo ler, gente, é ler e compreender, tá bom? Eu leio o texto e compreendo perfeitamente o que ele diz. Eu levo 1 minuto para ler o texto, uma suposição. Vamos supor que para ler o mesmo texto no idioma alvo, quanto tempo você levaria? Talvez 5 minutos? 4? 3? Vai depender do seu desenvolvimento. Se você está no começo do aprendizado do idioma, talvez você leve mais de 10 minutos para conseguir entender um único parágrafo. Talvez até mais do que isso. Se você já está um pouco mais avançado, talvez 4 minutos, 3, 2, isso vai reduzindo, tá? O que isso quer dizer? Quanto mais rápido, notem, rápido de modo compreensível, você tem que estar entendendo o que está lendo, não é ler por ler. Mas quanto mais velocidade você vai adquirindo, e essa velocidade vai acontecer naturalmente, de tanto que você pratica, assim como você dá com qualquer outra habilidade, de tanto que pratica, você fica mais hábil, mais ágil em fazer ela também, tá ok? Então, de tanto que você lê e traduz, escuta muito e compreende o que escuta, ok? Você consegue ler um texto com cada vez mais facilidade. Quanto mais isso acontece, a distância entre o seu idioma, o português, e o idioma alvo, ele diminui. Até que chega uma hora em que você lê um parágrafo em português e leva 1 minuto para ler ele. E você começa a levar 1 minuto e meio para ler o mesmo parágrafo na língua estrangeira. 1 minuto e 10. Ou 1 minuto e 5, 1 minuto e 15. Quanto menor for a diferença, mais do idioma você consegue compreender. Por isso que muitos de nós, no começo, até conseguem já compreender alguma coisa. Vai ouvir, por exemplo, um discurso, uma palestra, um áudio, alguma coisa no idioma alvo, um vídeo, assistir um filme, e consegue pegar 10% do que ele diz, 30%, 40%. Por quê? Porque às vezes ele está falando uma frase, seu cérebro está dando sentido àquilo que ele está falando. Só que enquanto ele está compreendendo aquela primeira frase, o nativo da língua já falou uma série de outras coisas que você não conseguiu pegar. Porque a velocidade em que ele fala ainda é muito maior do que a sua capacidade de compreender aquilo que ele fala. Mas isso diminui como? Lendo muito. Inicialmente, quando você está na fase de aquisição de vocabulário, você lê muito e traduz. Lê e traduz. Chega uma hora que você não precisa mais fazer isso, porque tudo que você lê já tem sentido, tá? Você vê, como eu falei aquelas palavras inicialmente, num outro idioma, você já dá sentido àquilo. Não precisa mais pensar para falar, tá? A maioria de nós, mesmo que não estudou um idioma estrangeiro, tem coisas no nosso idioma que a gente dá sentido à palavra quando a gente vê escrito, como a gente viu no exercício lá atrás, palavras em inglês, mas que a maioria de nós sabe o significado, porque elas se parecem tanto com as em português, tá? A gente já dá sentido para elas. Então, resumindo aqui para vocês, tá? O processo, como eu falei que ia levar mais ou menos esse tempo, o processo de aprendizado de idioma consiste nessa jornada, né? Como se fosse uma viagem. Você vai chegar lá, só que você precisa passar por tudo isso. Não tem como você conseguir chegar no último estágio sem passar pelo restante. E é o que a maioria peca nesse sentido. Eles querem entender e se expressar no outro idioma, mas ainda não passaram pelo restante. Ok? É como se eu quisesse sair daqui e viajar para alguns lugares lindos que tem no nosso país, né? Ir lá para a região dos lagos, no Rio de Janeiro, ir para Gramado, no Rio Grande do Sul, né, Floripa, ir lá no Natal, no Rio Grande do Norte, mas eu não quero fazer o trajeto até lá, né? Não tem como eu simplesmente me teletransportar, né? Isso não é possível ainda. Então, você tem que colocar isso em mente. Então, um pequeno resumo do que vimos até aqui. Primeiro ponto, você vai precisar desenvolver a pronúncia. Lembrando que o desenvolvimento da pronúncia vai abranger 2 pontos. Primeiro, falar bem, articular bem as palavras. Tudo isso, gente, vai acontecer naturalmente, tá? Você vai, de tanto praticar, vai ficar bom.
tá? Não precisa se preocupar de ficar perfeito nas primeiras vezes. Não vai ficar. Para deixar você consciente disso, tá? Então só pratica, só faz, né? À medida que você faz, as coisas vão acontecendo. Então, primeiro você vai adquirir a pronúncia, a articulação correta. Com o passar do tempo, de tanto praticar aquele exercício de sombra que eu mencionei, você vai conseguir fazer no mesmo ritmo que o nativo fala. Isso vai ser ótimo para a sua compreensão e a dele, principalmente. Depois você vai conseguir adquirir. Notem que eu não estou dizendo que você vai fazer primeiro um para fazer o outro. É preferência sua, você até pode fazer isso. Mas normalmente a gente faz tudo isso junto. Quando é o curso, por exemplo, o pessoal que faz aula particular comigo faz isso tudo ao mesmo tempo. Mas adquire-se normalmente a pronúncia primeiro. Depois a pessoa consegue adquirir vocabulário, como lendo muito e traduzindo. Depois ela adquire familiaridade com o idioma, como lendo muito, só que agora ela já nem precisa mais traduzir. Poucas são as coisas que ela precisa traduzir, porque ela já está se familiarizando muito bem com o idioma. E nesse momento de familiarização, ela percebe os padrões do idioma. Então, provavelmente, ela vai falar certo uma frase inteira, não porque ela decorou aquilo, decorou uma frase, mas porque se ela falar ou ela escrever diferente do que é certo, ela vai se sentir mal. Ela vai perceber que está errado, como acontece com a gente em português, né? Se a gente falar algumas coisas fora da ordem, a gente vai sentir que está errado, né? Sou estranho, porque já pegamos aí o padrão de como aquilo é falado, tá? De tanto que ouvimos, de tanto que lemos, de tanto que acostumamos com a língua. E por último, você vai conseguir entender muito bem o que a pessoa fala e conseguir se expressar muito bem à medida em que a velocidade em que você compreende o idioma e a velocidade em que aquilo é exposto para você, no caso a pessoa falando, diminuem. Então, leia muito, cada vez vai aumentando a velocidade em que você compreende as coisas. Aí vai chegar uma hora em que você vai compreender as coisas no idioma-alvo tão bem como você compreenderia no seu idioma, na mesma velocidade, tá? Então a pessoa vai falar com você e você, ok, eu entendi. Então, e aí você sai falando no idioma também. E esse é um ponto importante, porque quando você quer falar, é complicado, porque na sua cabeça tem que estar tão familiar as palavras que você vai pensar no que quer falar e vai vir as palavras na sua cabeça para você formar a frase naturalmente, porque na sua cabeça, como eu mencionei no início, não há português e inglês, português e francês, não existe idioma algum. Existem palavras com significado. As palavras do idioma estrangeiro são vistas na sua cabeça como sinônimos do seu idioma, assim como eu mencionei antes, que menino e garoto é a mesma coisa, menino e guri é a mesma coisa, menino e piá é a mesma coisa, menino e pirralha é a mesma coisa, assim como mandioca e macaxeira é a mesma coisa, mandioca e aipim é a mesma coisa, aipim e macaxeira é a mesma coisa, vai acontecer com o idioma-alvo. Quando você escutar marido e mari, é a mesma coisa, marido e husband é a mesma coisa, esposa e madame também, e esposa e wife é a mesma coisa. Então, com o passar do tempo, na sua cabeça não vai ter mais distinção de nenhum deles, ok? Espero que tenha sido de ajuda, tá? Essa aula aqui para vocês, que tenha te dado uma base de tudo que você precisa fazer para adquirir o idioma. Isso era tudo que eu sonhei em conseguir aprender quando eu estava lá no começo. Tudo que eu gostaria de ter ouvido quando estava começando a aprender, tá? Se ainda ficar alguma dúvida, qualquer um de vocês, tá, gente? Pode falar comigo, tá? Pode mandar mensagem aí no celular, todos vocês têm meu contato, tá bom? E qualquer coisa também, deixando claro para vocês, eu também dou aula particular, tá? Então, se você especificamente acha melhor se desenvolver no idioma tendo aula com um professor ali acompanhando você, eu estou à disposição, tá? Tanto para o crioulo haitiano como para o inglês, ok? Ficamos então por aqui e até a próxima.